Amém. Deus é bom, Deus é bom. Boa noite, amados. Boa noite a todos que neste momento estão ao vivo aqui, né? Mais uma vez pela comunidade Realbot Oficial. E eu queria nesse momento já chamar, né? Os irmãos que estão presentes aí que estejam dando um amém aí em nossa transmissão, né? Que é para eu saber, né? Quem é que está aqui. Eu preciso saber quem é que está aqui conosco nesta noite. Então, para saber, eu preciso que você dê um amém aí em nossa transmissão. Ok? E já aproveita e já vai também compartilhando, né? Compartilhando a live aí com seus irmãos, com seus amigos. Vai compartilhando aí com todo mundo. Vai compartilhando a live aí com todo mundo. Viu? Pode compartilhar à vontade. Porque quando a gente compartilha essa live, a gente abre possibilidade para que outras pessoas também sejam abençoadas. Para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus. Então você que está aí nesse momento, no conforto da sua casa, na sua poltrona, ó, dá logo o seu like e compartilha. Manda para quantas pessoas você quiser. Pode mandar à vontade para que as pessoas estejam participando. Vamos lá. Quem é que está ao vivo? Quem é que está aí comigo? Vamos ver aqui. Olha, louvado seja Deus. Temos aqui Eunice Moura, Andrine Santana, Stephanie Santos. Pode compartilhar, viu? Pode compartilhar. Vai lá na sua lista de amigos, né? Manda para eles assim, olha, vamos ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite. Acessa aí esse link. É só clicar aí, ó, que você vai direto para a página. E vamos assistir juntos, vamos adorar a Deus juntos. Amém, amados? Eu queria convidar você nesse momento para estar orando ao Senhor. Nós, quando acordamos, muitas vezes a gente se esquece de fazer uma coisa tão importante, que é agradecer ao Senhor. Muitas e muitas vezes, amados, a gente acorda, aí já vai direto tomar banho, né? Outros vão direto já escovar o dente, aí toma o café e nem mesmo lembra de agradecer a Deus por aquele momento, por aquela oportunidade que está recebendo de contemplar um novo dia, contemplar um novo amanhecer. E encerra o dia também desse mesmo jeito. Não agradece ao Pai. Então, nesse momento, eu queria convidar você a fazer isso. Eu sei que a noite está só começando praticamente, né? São 19 horas e 39 minutos nesse momento. Mas vamos agradecer a Deus? Vamos fazer isso juntos? Então, curve sua cabeça nesse momento e ore junto comigo. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. Nós estamos diante do Senhor neste momento, meu Pai. E eu queria nesse momento, meu Deus amado, estar assim, expressando ao Senhor a gratidão do meu coração. Meu Deus, o dia já passou, meu Pai. Mais uma noite chegou. E quantos livramentos, quantas situações,
o Senhor me livrou nesse dia. Meu Deus, não dá nem para imaginar, meu Pai. Quantas e quantas situações eu passei no meu trajeto da minha casa ali para o meu trabalho e também no trajeto de volta, meu Deus. Também ali dentro do meu ambiente de trabalho, quantas situações complexas, quantas situações perigosas eu posso ter vivido ali. Situações que eu nem mesmo vi, mas o Senhor me guardou. Também, meu Deus amado, os queridos que estão nesta noite ouvindo esta palavra, as pessoas que depois, Pai Santo, irão também ter acesso a esse vídeo e irão ouvir esta oração também. Deus, enche esses corações de gratidão ao Senhor. Enche esses corações de gratidão a Ti, meu Pai. O meu coração nesse momento está cheio de gratidão, porque eu sei que o Senhor me livrou de muitas coisas. Eu precisei pegar ônibus, eu precisei pegar um metrô, eu precisei andar até o meu local de trabalho, eu precisei andar de volta, meu Deus amado, até a minha casa. Quantas coisas, meu Pai. De quantas coisas o Senhor me guardou, de quantos acidentes. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado também, Pai Santo, por esta oportunidade que o Senhor está concedendo de estar aqui diante dos teus filhos, diante do teu povo neste momento, meu Pai, para compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor visite cada um dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que é o Senhor, Santo Espírito. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra diz, Santo Espírito, que é o Senhor quem consola os nossos corações. Por isso, nesta noite, meu Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo visite cada um dos teus filhos. Visita cada um dos teus amados neste momento. E que a tua palavra, meu Deus amado, ao entrar nos ouvidos dos teus filhos, possa, Deus amado, descer aos seus corações. Ah, Deus amado, e descendo aos seus corações, possa achar ali uma terra fértil, onde a mesma venha germinar, onde a mesma venha frutificar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Não permita, Deus, que eu e também que os teus filhos que estão ouvindo sejam semelhantes, Deus, àquilo que outro dia eu ouvi, o crente chiclete. Crente chiclete. Aquele que mastiga a palavra, mas não engole. Deus, que nós possamos engolir a tua palavra. Deus, que nós possamos nos alimentar da tua palavra nesta noite. E que ela possa produzir em nós assim, Deus amado, aquilo que foi determinado. Possa produzir em nós a transformação necessária, Deus, para a cada dia estar na tua presença. Nos abençoe nesta noite, Deus. Fala comigo primeiro. E através de mim, meu Pai, fala com os teus filhos que estão do outro lado deste vídeo. Fala com os teus filhos que irão posteriormente assistir a este vídeo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a tua palavra possa produzir em nós aquilo pelo qual ela foi enviada. Pela qual ela foi enviada, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Está escrito na tua palavra que ela não volta vazia, mas ela cumpre com o seu intento. Nós cremos nisso, meu Deus. Por isso te peço que a tua palavra vá e produza, Deus, as transformações necessárias. Produza em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Produza, Pai Santo, aquilo que os teus filhos estão precisando. Aqueles que precisam, Deus amado, de consolo. Aqueles que precisam de conforto nesta noite, que a tua palavra possa confortar. Aqueles que precisam de transformação, que sejam transformados pela tua palavra. Aqueles que precisam, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, de uma solução nas suas vidas, que a tua palavra traga esta solução nesta noite.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala com o teu povo nesta noite. Fala comigo. Fala com os teus filhos. Em nome e para a glória de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Se você concorda com esta oração, bota um amém aí para eu saber. Chegou mais aqui nossa irmã Céia Guedes, Ailton Rodrigues, louvado seja Deus. Quem mais chegou aqui? Márcia Santos. Deus te abençoe, Márcia. Obrigado pelo privilégio da sua audiência. Irislene Paula, o Vilmair Mendes, já são nossos irmãos, que estão ali em Goiânia, congregando conosco, sendo abençoados pela palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe vocês ricamente, amados. Eu queria compartilhar com vocês esta noite uma palavra da parte do Senhor. Deus, ele falou muito forte no meu coração através dessa palavra. E eu creio que vai falar com você também. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos ler essa passagem. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra de Deus. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Esse texto, queridos, ele é muito especial. Eu já ouvi muitas ministrações em cima desse texto. Ministrações sobre como Pedro, por ter olhado para as ondas, afundou, ou seja, a importância de termos o nosso olhar fixo em Jesus. Falou ali, já ouvi ministrações nesse texto falando sobre a fé que Pedro demonstrou ao decidir deixar a segurança do barco e andar em cima da tempestade, em direção ao Senhor Jesus. Já ouvi muitas ministrações sobre isso. Mas hoje eu queria falar com vocês um outro aspecto desse texto. E para isso, eu separei aqui alguns pontos
algumas lições importantes que esse texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22, traz para mim e para você. Quando Jesus entrou no barco, isso me chamou muita atenção, que foi exatamente o último versículo que nós lemos. A Bíblia diz que o vento se acalmou. E eu queria falar para vocês exatamente isso. Quando é que as tempestades de vento cessam na minha e na sua vida? Quando que as ventanias, que muitas vezes sopram de forma contrária à nossa caminhada, quando é que elas cessam? Quando é que elas terminam? Quando é que elas param? Muitas vezes queremos ir mar afora sozinhos, enquanto o Senhor fica para trás. Essa foi uma das lições que eu tirei desse texto. A presbítera Deusdete, ministrando na sexta-feira, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Nós não devemos tomar decisões sozinhos. Não devemos tomar decisões sozinhos. Existem decisões na nossa vida que nós precisamos do aconselhamento de alguém mais experiente. No entanto, queridos, muitas vezes nós simplesmente decidimos ir mar afora sozinho. Decidimos entrar no mar e remar sem a presença do Senhor. Mas, nesse caso aí, Jesus mandou que eles fossem. Enquanto Jesus foi fazer o quê? Jesus foi para o monte orar. E a Bíblia nos diz que eles entraram mar afora. Quais são as decisões da sua vida que você tem tomado sozinho? Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, olha bem, Deus, ele não interfere na minha e na sua decisão. Uma característica que Deus havia dado apenas aos anjos. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os seres celestiais, Deus os dotou de uma capacidade que posteriormente essa capacidade foi dada apenas aos homens, quando da criação do mundo. Os animais não têm essa característica, as árvores não têm essa característica, os peixes no mar não têm essas características, nenhum outro ser no universo conhecido por nós tem essa característica. Uma coisinha chamada livre-arbítrio, decisão de escolha. Então muitas vezes eu e você simplesmente decidimos que vamos tomar decisões e não nos importamos de perguntar a Deus. E isso também eu queria chamar a atenção. Que muitas vezes a gente diz assim, não, eu só ouço ao Senhor. E nos esquecemos que os nossos pastores, os nossos líderes, muitas vezes aquele irmãozinho que está ali do seu lado, é instrumento de Deus para dar direção na sua vida, para dizer a você se você deve ou não empreender uma determinada situação. Os discípulos, eles foram mar afora porque o Senhor Jesus disse a eles, entrem no barco e vão para o outro lado. Eles foram obedientes. Eles foram obedientes. E o fato deles terem obedecido ao Senhor fez com que eles não passassem pela tempestade? Não. Eles iam passar pela tempestade. O Senhor Jesus mandou que eles fossem. Eles obedeceram e foram. O problema é que muitas vezes eu e você não ouvimos a voz do Senhor. Não temos a preocupação de perguntar, Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Senhor, eu devo falar? Antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Senhor, eu devo? Eu posso?
E ao perguntar isso ao Senhor, esteja com seus ouvidos abertos. Porque sim, Ele pode sussurrar no seu ouvido. Sim, Ele pode falar no seu coração. E sim, Ele pode usar o seu líder para te dizer, não vá. E essa é a parte mais difícil, amados. Essa é a parte mais difícil. É quando nós queremos muito fazer alguma coisa e ouvimos da nossa liderança, não vá. Não faça. Mas Deus mandou eu fazer. Tem certeza? Tem certeza? Mas vamos lá. Não é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós decidimos, tomamos decisões sem ouvir a voz do Senhor. Os discípulos, eles ouviram a voz do Senhor e ainda assim eles enfrentaram a tempestade. Imagina quando nós não ouvimos a voz do Senhor. O que é que pode acontecer? Deus permite, queridos, e até mesmo nos encoraja a tomarmos decisões. Deus, ele permite e até mesmo nos encoraja, imagine só, a tomarmos decisões. Olha o que ele diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Gente, isso é muito, mas muito forte. Deuteronômio 30, 19. Olha só o que ele diz. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deu para entender, queridos? O Senhor diz, olha, hoje eu estou colocando diante de vocês duas opções. Vida e morte. Bênção e maldição. E olha o conselho de Deus aí. Olha o conselho do Senhor. Escolham, pois, a vida para que vivais. Deus, ele nos encoraja a tomarmos decisões. Mas, queridos, não é qualquer decisão. Não é qualquer decisão. É a decisão correta. É a decisão diante daquilo que agrada a ele. Olha o que ele disse. Você tem vida e você tem morte. Você tem bênção e você tem maldição. O meu conselho para vocês, disse o Senhor, é: escolham a vida. Para quê? Para que vivam você e os seus filhos depois de vocês. Então, Deus, ele não vai interferir quando eu e você tomar uma decisão sem ter escutado a ele. Nós vamos arcar com a consequência da decisão que tomamos. Mas ele não vai interferir na nossa decisão. Quanto mais longe, e esse foi a segunda lição que eu tirei desse texto. Quanto mais longe estamos da presença de Deus, maior é a tempestade que nos alcança. Daí no versículo 24, olha só o que diz o versículo 24. Versículo 24, olha só o que diz. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Está entendendo, amado? Presta atenção. Quanto mais longe eu e você estivermos do Senhor, maiores serão as ondas que irão atingir o nosso barco. Quanto mais longe estivermos do Senhor, maiores serão as tribulações pelas quais passaremos. Quanto mais longe estivermos do Senhor, maior é a possibilidade de naufragarmos nos nossos projetos. Por quê? Porque estamos longe do Senhor. Porque nos distanciamos do Senhor. Olhe que os discípulos remaram
e já estava a uma considerável distância da terra, sendo fustigado pelos ventos. Segunda Crônicas, capítulo 16 e o versículo 2. Segunda Crônicas 16, 2. Olha só o que diz. Segunda Crônicas 16, 2. Porque muitas vezes o homem se afasta de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, o que é que acontece com esse homem? Está aí. Olha só o que Deus diz. Segunda Crônicas 16, 2. Louvado seja Deus. Enquanto isso, enquanto eu abro aqui, vai compartilhando aí, viu? Vai compartilhando esse vídeo. É importante compartilhar. Ok? 16, 2. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem. Opa, peraí, Matheus, eu acho que eu... Desculpa, é 15, 2. 15, 2. Eu botei 16. Botei certo e falei errado. 15, 2. E ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Olha só, queridos. Quanto mais perto estamos do Senhor, maiores as possibilidades de vitória. Quanto mais longe nos afastarmos do Senhor, maiores serão as possibilidades de naufrágio, maiores serão as possibilidades de derrota, maiores serão as ondas que se levantarão, mais forte será a tempestade. Porque olha só o que diz, capítulo 15, versículo 2. Se nós buscarmos ao Senhor, ele se deixará encontrar de nós. Se nós o buscarmos, ele se deixará encontrar. Se nós nos achegarmos a ele, ele se achegará a nós. Mas se nós nos afastarmos dele, ele se afastará de nós. Deus não vai estar com quem não quer estar com ele. Ele não é mal educado. Deus não é mal educado. Então, quanto mais longe estamos do Senhor, maiores são as possibilidades de naufrágio nas nossas vidas. Essa foi a segunda lição, queridos, que eu tirei desse texto. Mas tem uma terceira lição. Não importa quão forte sejam os ventos, ou quão avançadas sejam as horas, o Senhor virá ao nosso encontro. Vocês lembram que lá no início eu disse que Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado? E os discípulos, eles fizeram o quê? Obedeceram. Por terem obedecido, queridos, e essa foi a lição que eu pude ver aqui, você pode estar no meio do maior temporal. Pode ser que já seja de madrugada, porque a Bíblia nos diz que já era de madrugada quando o Senhor olhou e viu os discípulos no meio do mar, no meio do lago, com a ventania soprando contra eles, o barco quase naufragando, as ondas enormes quebrando junto ao barco. O Senhor fez o quê? O que é que diz aí no versículo 25? O Senhor foi ao encontro deles. O Senhor foi ao encontro deles. Então, meu amado, então, minha amada, se você quer verdadeiramente que o Senhor esteja sempre perto de você, olha que nós já vimos que não podemos tomar decisões sem ouvir a Deus. Precisamos obedecer quando o Senhor nos diz vá. O fato de obedecermos não impede que nós passemos por dificuldades. O fato de obedecer ao Senhor não impede que as ondas se levantem. Não impede. Nós vimos que quanto mais nos afastamos do Senhor,
maiores são as possibilidades de sofrermos um naufrágio, maiores são as possibilidades de o nosso barco ser inundado pelas águas, maiores são as possibilidades de derrota nas nossas vidas, porque estamos longe do Senhor. Nós vimos também que não importa o tamanho, não importa a tempestade, não importa a hora, o Senhor, ele sempre virá ao meu e ao seu encontro. Porque não foi qualquer um que mandou que os discípulos fossem para o outro lado. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Então, amados, não importa quão fortes sejam os ventos ou quão avançadas sejam as horas, o Senhor sempre virá ao seu encontro. Tem um ditado que as pessoas gostam muito de dizer, Deus, ele não se adianta e nem se atrasa. Ele só chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Então aquela dificuldade que você está passando, aquela luta que você está enfrentando, a vitória vai chegar na hora certa. Se você obedeceu a voz do Senhor, se você se aproximou do Senhor, se você está cada dia mais perto do Senhor. Não importa a hora, não importa a força da tempestade, não importa os ventos que se levantam, o Senhor, ele sempre está pronto a ir ao seu encontro. Se você estiver pronto a ir ao encontro dele, se você estiver pronto a obedecer. A outra lição: Deus sempre quer passar à nossa frente quando as nossas lutas são grandes. Gente, eu fiquei assim muito, mas muito extasiado com essa possibilidade. Quantas vezes nós estamos enfrentando uma luta e não permitimos que o Senhor passe à nossa frente. Olha só o que diz o versículo... Marcos capítulo 6, versículo 48. Olha só o que está escrito aí no livro de Marcos, capítulo 6 e versículo 48. Louvado seja Deus. Deus é bom, viu, irmãos? Deus é bom demais. 48, diz assim: E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Deus, ele quer passar na minha e na sua frente quando nós estamos enfrentando a tormenta. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com a tormenta, estamos tão envolvidos com a dificuldade, que não vemos o Senhor vindo à nossa frente, vindo em nossa direção. Estamos tão envolvidos com as dificuldades que não percebemos que o Senhor está ali e que Ele quer nos ajudar. Ele quer fazer com que nós sejamos vencedores. A outra lição que eu pude tirar, queridos: em meio às nossas dificuldades, o Senhor sempre irá nos encorajar. Mesmo em meio às lutas, o que foi que ele disse? Eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Me faz lembrar Gideão. Quando a Bíblia nos diz que os midianitas, eles oprimiam os filhos de Israel. E Gideão, com medo, não apenas Gideão, mas todos os israelitas, com medo dos midianitas, eles estavam malhando trigo no lagar, ou seja, no lugar de amassar as uvas. Eles estavam malhando trigo. Para quê? Para que os midianitas não roubassem
o trigo. E Gideão tinha muito medo, e o Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amados, nas nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, nós podemos sempre contar com o Senhor para nos encorajar, para nos dizer: vá em frente, não tenha medo, eu estou contigo. Olha só o que diz aí o versículo 27. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, coragem, não tenham medo. Eu estou aqui, sou eu que estou indo ao seu encontro. Muitas vezes, queridos, eu e você estamos ali envolvidos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Não vimos o Senhor vindo ao nosso encontro. E quando nós vislumbramos a figura do Senhor, muitas vezes fazemos como os discípulos. A Bíblia nos diz que eles gritaram de medo porque acharam que era um fantasma. Imagina, meu amado. Eles acharam que era um fantasma. Eu e você muitas vezes também estamos assim. O Senhor querendo vir ao nosso encontro para nos ajudar, querendo passar à nossa frente, para poder entrar no barco das nossas vidas e nos conduzir em segurança para o porto. E nós simplesmente não aceitamos, gritamos de medo, temos medo da ação do Senhor. E Ele diz: não tenha medo, sou eu. Tenha coragem. O Senhor, Ele sempre irá nos encorajar. A outra lição que eu pude tirar aqui: mesmo em meio ao medo e às dúvidas, mesmo você tendo medo e duvidando, o Senhor convida a ir ao seu encontro. E aí entra a atitude de Pedro. Muita gente diz assim: Pedro foi um cara corajoso. Pedro estava morrendo de medo. Pedro estava morrendo de medo. Mas o Senhor disse: Pedro, venha. Você não quer vir? Venha. Mas, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá te encontrar. Venha, Pedro. Sou eu, pode vir. Eu imagino os olhos arregalados de Pedro, olhando para o Senhor, aquela figura ali em cima do mar. As ondas quebravam de um lado e quebravam para o outro, o vento soprando forte e aquela figura ali, ó, impassível. Que eu acredito que naquele momento Jesus deve ter parado. Porque já que Pedro queria ir ao encontro dele, Jesus deve ter parado ali em meio ao mar e disse: venha, Pedro, vem aqui, venha. E Pedro foi. Amados, não importa quão grande seja o medo que está em seu coração. Não importa quão grande seja a dúvida que assalta a sua mente. Ainda assim, o Senhor diz: venha. O que é que diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim. Vinde a mim. O Senhor te convida a vir em direção a Ele. No meio das suas lutas, no meio das suas tempestades, no meio dos seus problemas, o Senhor te convida a vir em direção a Ele. O Senhor te convida a estar caminhando em direção a Ele. O problema, meu amado, é que muitas vezes nós caminhamos em direção a muitas coisas e não caminhamos em direção ao Senhor. Não vamos em busca daquele que pode de fato nos ajudar. Mesmo em meio ao medo, o Senhor nos convida. Uma coisa que eu já ouvi muito, inclusive o bispo de Paulo já falou isso algumas vezes. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de avançar apesar do medo. Pedro, ele estava com medo, mas ainda assim, ele foi em direção ao Senhor. Ainda assim, ele caminhou em direção ao Senhor Jesus. A outra lição que eu pude tirar aqui, já estou quase concluindo.
Quando decidimos caminhar em direção ao Senhor, a tempestade deixa de ser um obstáculo. Conheço história de pessoas, mas teve uma pessoa assim que eu conheci muito a história dessa pessoa. Era uma pessoa já idosa, tinha muitos problemas de saúde. Tem muitos anos que eu não vejo essa irmã. Eu acredito até que ela já tenha partido para o Senhor, porque ela já era bem velhinha e ela tinha muitos problemas de saúde. Mas todas as vezes que a igreja, que os irmãos iam visitá-la, ia para consolar e saía de lá consolado. Ia para consolar, saía consolado. Por quê? Porque apesar de toda a dificuldade que aquela irmã estava enfrentando, ainda assim, ela nunca tirou os olhos do Senhor. Era interessante, dia de ceia mesmo, tínhamos a ceia e logo em seguida íamos levar a ceia para ela. A maneira como ela recebia a igreja dentro da casa dela era uma coisa muito gostosa. Recentemente, deve ter uns 3 anos mais ou menos, se não me falha a memória, 2 a 3 anos, aí em Amaralina, Eliana, eu e não sei se Eunice também estava, eu sei que teve alguns irmãos. Fomos visitar uma família que estava aqui em Salvador, porque a mãe estava fazendo tratamento de câncer. Acho que a filha estava desviada, 2 filhas estavam desviadas. E nós fomos lá para fazer essa visita a essa pessoa e fomos para consolar. Eu particularmente. Depois conversando com a Eliana e com a outra pessoa que estava conosco também, elas disseram, sair consolada. Por quê? A fé que aquela irmã demonstrou. E por causa daquilo, até a filha dela se reconciliou com Jesus. Porque nós fomos para consolar, mas saímos consolados. Então olha só, queridos. Quando eu e você decidimos caminhar em direção ao Senhor, a tempestade, o problema deixa de ser um obstáculo. Deixa de ser um obstáculo. Não é que a tempestade passou, não. Não é que a tempestade cessou. Não, a tempestade estava ali. Pedro estava indo em direção ao Senhor e a tempestade estava ali. Quebrando as ondas, quebrando junto dele, o vento soprando forte. Mas ainda assim, Pedro foi em direção ao Senhor. Por quê? Porque enquanto ele esteve com os olhos fixos em Cristo, as dificuldades que estavam ao redor dele deixou de ser um problema. Deixou de ser um impedimento para ele buscar a Deus. Deixou de ser um impedimento para ele se achegar ao Senhor Jesus. Está compreendendo, amado? Está compreendendo, amada? Quando decidimos caminhar em direção ao Senhor, as tempestades deixam de ser obstáculos. As dificuldades deixam de ser obstáculo. Olha o que diz o versículo 29 aí desse mesmo texto que a gente está lendo. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você está passando por luta, você está passando por dificuldade. Sabemos disso, o Senhor sabe disso. Mas se você decide ir em direção ao Senhor, Ele diz para você assim, ó, venha, pode vir, eu estou aqui. Mantenha os seus olhos fixos em mim, venha. Se você crê, meus irmãos, se você crê, minha irmã, a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, vai deixar de ser um problema. Por quê? Porque os seus olhos estarão no Senhor. Ah, então as lutas vão passar? Não! Não é que as lutas vão passar. Pode ser que passem. Mas naquele momento, ela vai deixar de ser um problema para você não servir a Deus. Aí vem a outra lição que eu pude tirar, que já é o contrário. Quando desviamos o olhar do Senhor Jesus e olhamos para as dificuldades, somos engolidos pelo mar bravio. Olhe que enquanto você está caminhando em direção ao Senhor, enquanto você está com o seu olhar fixo em Cristo, as dificuldades deixam de ser um problema para você caminhar. Mas quando você desvia os olhos do Senhor
e olha para as dificuldades, olha para as lutas, olha para o tamanho da tempestade que está se levantando ao seu redor, pronto. Agora você já não está mais olhando para o Senhor. A possibilidade de naufrágio voltou. A possibilidade de ser engolido pelos problemas voltaram. As possibilidades de ser engolido pelos problemas voltaram. Por quê? Porque você tirou os olhos do Senhor. A Bíblia nos diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Para que as dificuldades não nos engulam. Para que as dificuldades não nos impeçam de caminhar. Olha o que Pedro fez. No versículo 30. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção do Senhor. Mas, versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Meu irmão, minha irmã, não olhe o tamanho da dificuldade que você está enfrentando. Olhe para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, as dificuldades estarão ali. Mas o seu olhar está em Cristo. Então aquilo não vai impedir você. Aquilo não vai fazer com que você afunde. Aquilo não vai fazer com que você perca. Mas você vai caminhar de vitória em vitória. Por quê? Porque os seus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Os seus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Fazendo isso, você não vai afundar. Por que Pedro afundou? Porque ele desviou os olhos do Senhor. Ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar as dificuldades. Passou a olhar o tamanho das ondas. Passou a olhar o tamanho do vento. E aí muitas vezes você vai conversar com o irmão e ele diz para você: você não sabe, meu irmão, o tamanho da luta que eu enfrento. Você não sabe o tamanho da luta que eu enfrento. Deixa de olhar para o Senhor. Passa a olhar para as dificuldades. Com isso, meu irmão, começa a afundar. Começa a naufragar. O medo começa a tomar conta do coração e a pessoa simplesmente começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Tendo medo, começou a afundar. Apesar da nossa pequena fé, o Senhor está sempre com a mão estendida para nos salvar. Olha que na hora que Pedro começou a afundar, diz aí o versículo 31, ele gritou: Senhor, ajuda-me! Jesus estendeu a mão e o levantou. Meu querido, a sua fé pode ser pequenininha. Pequenininha. E a Bíblia diz assim, olha, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Uma vez o bispo levou pra gente. Até pouco tempo eu tinha ainda, viu? Esse grão de mostarda na minha carteira. Ele levou pra gente o grão de mostarda. É uma semente tão pequena, irmão, mas tão pequena, que dá agonia de você segurar. Some entre os dedos. A Bíblia nos diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: passa daqui e lança-te no mar, e ele te obedecerá. Então não importa o tamanho da sua fé, o Senhor estará sempre com as mãos estendidas para te ajudar. Sempre com as mãos estendidas para te ajudar. Depende somente de você. Depende somente de você. Apesar da nossa pequena fé, o Senhor está sempre com a mão estendida. A tempestade, queridos. Essa é a última lição que eu pude tirar desse texto. A tempestade só cessa quando o Senhor entra no barco das nossas vidas. Olha o que diz o versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou.
Quando entraram no barco, amados, enquanto está fora, enquanto estiver fora do barco da sua vida, o Senhor Jesus não vai poder fazer os ventos cessarem. Enquanto você não permitir que o Senhor entre no barco da sua vida, as dificuldades, as tempestades, as lutas estarão sempre ali para tentar te derrubar, para tentar te levar para o fundo. Mas no momento que o Senhor Jesus entra no barco da sua vida, a tempestade cessa. Olha o que diz o versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus pode segurar na sua mão. Jesus pode te levantar do meio da tempestade. Jesus pode te dar vitória em meio às lutas. Mas a tempestade da sua vida só vai cessar quando o Senhor Jesus, de fato, entrar no barco da sua vida. Aí cessa o vento. Aí cessa a tempestade. É isso que está escrito aí, o versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Não importa, querido, as decisões que tomemos, as tempestades só irão cessar no momento em que eu e você permitirmos que o Senhor a tempestade do desemprego. E você olha para um lado, e você olha para o outro e você não vê solução. E muitas vezes você deixa de olhar para Jesus. Deixa de olhar para o Senhor, que pode dar a solução. E algumas vezes você até clama, Senhor, ajuda-me. E Ele pega na sua mão. Mas você não permite que Ele suba no barco da sua vida. Vai continuar no meio da tempestade. O vento vai continuar soprando. Mas no momento que você diz a Ele, Senhor, entra na minha vida. Assume o barco da minha vida, Senhor. Naquele momento, meu amado. Naquele momento, minha amada. A tempestade cessa. E o Senhor quer fazer cessar a tempestade da sua vida. Quando o Senhor entra no barco, os ventos cessam. É só nesse momento que a tempestade passa. É quando o Senhor assume. Quando o Senhor assume o controle das nossas vidas. Aí a tempestade passa. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Louvado seja Deus. Deus é bom demais. Temos aqui, né? Araci Carvalho, Ares Augustina, Cal Ribeiro, Nilda Santa Nilda, Adriano Santos. Deus abençoe cada um de vocês. E permitam que o Senhor Jesus, Eliana Santana, permita que o Senhor Jesus entre no barco da sua vida. Permita que o Senhor Jesus assuma o controle do seu viver. As tempestades vão passar no dia que você permitir que o Senhor entre no barco da sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Queria convidar você mais uma vez a orar ao Senhor. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Coloca a mão no teu coração neste momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. E queremos te pedir, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Assume o controle das nossas vidas, meu Senhor. Nós sabemos que as tempestades
Sabemos que as lutas muitas vezes, Senhor amado, se levantam contra nós para fazermos com que desviemos o olhar do Senhor, para fazermos com que desviemos o olhar de Ti, meu Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos Te pedir nesta noite, assume o barco das nossas vidas. Pode subir, Senhor, pode subir e faz cessar as tempestades. Faz cessar os fortes ventos, meu Pai. E nos conduz a um porto seguro. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Visite cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, que nesta noite estão compartilhando esta live, que estão, Pai Santo, ouvindo esta palavra. Deus, em nome de Jesus, visita o coração do teu filho neste momento. Visita o coração da tua filha. O Senhor sabe pelo que eles estão passando. O Senhor sabe qual é a dificuldade, qual é a tempestade na vida deles, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, visita agora, meu Senhor amado. Pai Santo, que o Senhor possa assumir, Pai Santo, a direção da vida dos teus filhos, trazendo paz, trazendo, meu Deus amado, refrigério, trazendo em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a vitória. Abençoe a cada um dos teus filhos nesta noite, meu Pai. Pai Santo, que esta noite seja uma noite muito especial. Aquela irmã que não está dormindo, não está conseguindo dormir, Pai Santo, porque as tempestades, os ventos estão soprando muito forte. Em nome de Jesus, ó Deus, traz o refrigério agora a esse coração. Traz o refrigério agora a este coração, Pai. E que ao deitar nesta noite, que o teu filho, que a tua filha possa dormir. Dormir, Pai Santo, e ao despertar, desperte renovado, meu Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo. Nos abençoe, papai, e nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, amados? Que a graça, a paz e as misericórdias de Deus sejam abundantes na sua vida. E eu queria convidar você a compartilhar esta live. Compartilha com muita gente, pode compartilhar à vontade, para que muitas outras pessoas também sejam abençoadas. E lembrar que nós estamos tendo reunião todos os dias. Todos os dias nós estamos tendo reunião. Pelo Facebook. Segunda, terça, quinta, sexta. Domingo pela manhã é presencial. Domingo à noite é presencial e também pela live. Também pelo Facebook. Queria te convidar também a estar acessando a rádio, a Realbot Web Rádio. Você pode colocar aí no Google Realbot Web Rádio. Clicar que você vai ouvir uma programação diferenciada, uma programação maravilhosa. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11, nós temos o programa Realbot Life com o Bispo de Paula. Ele está afastado esses dias, né, mas a programação continua. Está sendo substituído, né, pelo Andrini, pelo Tássio, mas a programação continua. E que programação gostosa. À tarde, nós temos o programa da tarde. Gente, como eu me delicio com este programa. Como eu sou edificado com esta programação musical que eles separaram, que eles fizeram. Trazem músicas, olha, de muito tempo atrás. A história de vida de muitos cantores, que às vezes a gente até ouve e não tem ideia. Músicas que a gente canta e não sabe quem foi que cantou, quem foi que fez. Programação muito boa. Todos os dias, das 13 às 15 horas. Na quarta e na sexta-feira tem o programa Cá Entre Nós, o diálogo perfeito entre as mulheres, com as presbíteras Eliana Santos e Eunice Moura. Muito gostoso também, muito boa. Muito boa mesmo essa programação. No sábado, nós temos o programa de casais, né, com o pastor Miller e a pastora Raquel. Uma programação muito gostosa também, muito boa, e que você não pode ficar de fora. Então, queridos, motivos para não ouvir a palavra de Deus,
Não tem mais. Porque as possibilidades estão aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. E que a graça, a paz e a misericórdia de Deus te alcance. Hoje e sempre. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe.